Vale a pena investir em consórcio imobiliário em 2026? Fica comigo que eu vou te explicar agora nesse vídeo. Bom, para você entender se vale a pena investir no consórcio imobiliário em 2026, é preciso primeiro você entender as estratégias que existem com o consórcio imobiliário para ver se faz sentido para o seu perfil de investidor. Porque para cada perfil de investidor vai ter uma estratégia que vai encaixar melhor. Então eu sempre gosto de trazer aqui as 3 principais estratégias mais simples e as mais usadas, onde a gente transforma o consórcio imobiliário em uma ferramenta de alavancagem patrimonial. Até porque muitas vezes você pode escutar diversas pessoas falando que consórcio não é investimento. E realmente o consórcio não é enquadrado como uma ferramenta de aplicação financeira e de investimento. Mas o que você vai fazer com o seu consórcio após ser contemplado, aí sim vai se transformar num ótimo investimento. E é isso que eu faço para mim em 15 anos. Meu nome é João Torres, eu sou especialista em consórcio imobiliário, sou fundador da Soluções Investimentos, uma das maiores empresas do mercado de consórcio imobiliário do Brasil, e eu vou te ensinar nesse vídeo a como investir em consórcio imobiliário da maneira correta, e você vai ver que vai fazer sentido sim você fazer esse investimento em 2026. Então vamos lá para as 3 estratégias mais comuns no mercado de consórcio imobiliário para você usar essa ferramenta como alavancagem. A primeira eu gosto de chamar de alavancagem patrimonial raiz. Bom, por que raiz, João? Porque é para aquela pessoa que não consegue guardar dinheiro, que não tem disciplina financeira. Ela ganha bem, ela consegue fazer sobrar dinheiro do valor que ela ganha, do tanto que ela faz de dinheiro mensalmente, ela tem uma vida ali abaixo do padrão do que ela ganha, então sobra dinheiro, mas esse dinheiro que sobra, ela gasta com coisa supérflua. Ela não consegue realmente ter um planejamento de vida, poupar esse dinheiro, guardar e investir esse dinheiro todos os meses. E quando ela consegue guardar um pouquinho, ela acaba sacando esse valor. O que acontece muito, e eu fiz parte desse grupo, é que num mês a gente vai lá, sobrou R$2.000, eu guardo R$2.000 na poupança, na renda fixa, no outro mês sobra um pouco, às vezes o mesmo 2.000, mas você pensa, não, mês passado eu já guardei 2.000, esse mês eu vou guardar só 500 e esses 1.500 aqui eu vou fazer aquela viagem, comprar aquilo que eu tenho vontade. Então a gente não tem a disciplina de guardar o mesmo valor todos os meses. E é aqui que tá o segredo para tudo na vida, né? Para academia, treino, estudo, empreendedorismo, investimento. O segredo tá na disciplina e na constância. Você fazer a mesma coisa por muito tempo. É isso que constrói riqueza, que constrói valor de verdade. Riqueza que eu quero trazer aqui é para todas as áreas da sua vida. Você ter disciplina e ser constante. Então a pessoa ela acaba colocando o consórcio imobiliário, assim como aconteceu comigo lá quando eu tinha 25 anos de idade. Eu coloquei o consórcio imobiliário para fazer essa alavancagem raiz, para ser a primeira ferramenta, o primeiro instrumento que ia me trazer a disciplina de poupar, de guardar, de investir o mesmo valor todos os meses sem falhar. Porque o consórcio ele te dá um boleto mensal que você escolhe o valor de acordo com o valor que cabe na sua renda e você vai pagando esse boleto mensalmente. E aí, outra vantagem que o consórcio traz, é que eu gosto muito de falar, é a blindagem de você mesmo, porque ele te blinda de você. Porque quando nós estamos guardando no banco, e um mês eu guardo 1.000, outro mês eu guardo R$200, outro mês eu guardo 5.000, aí depois eu passo 3 meses sem guardar nada, aí depois eu guardo R$500, e quando a gente tem lá 50.000, 100.000, 500.000, fica vindo, né, o anjinho, o diabinho ali, fica muito mais o diabinho falando pra você sacar aquele valor, fazer a viagem dos sonhos, trocar a casa, trocar o carro, e você não consegue realmente ter um planejamento muito claro do que você vai fazer, porque quando você junta um pouco, você saca, ou você não tem a disciplina de guardar todos os meses. Então o consórcio, ele traz essa disciplina de você pagar o mesmo valor todos os meses, e ele te blinda de você. Então você realmente irá se tornar um investidor do mercado imobiliário, você realmente vai construir patrimônio, porque não tem como você sacar aquele valor a qualquer momento. Você tem que esperar ser contemplado, e na contemplação você tem o crédito disponível para investir no mercado imobiliário. Como funciona a alavancagem raiz? Você vai pagando uma parcela mensal, por exemplo, você pode pagar uma parcela de R$2.000 por mês para um crédito de R$600.000. Então você vai pagando esse valor de parcela, esses 2.000, e você paga R$2.000 por mês por 20 meses. Então você investiu R$40.000, mas você foi contemplado. Você tem um crédito de R$600.000. Então você investiu 40 e tem 600. Isso é alavancagem. Você se alavancou o valor que você investiu para o crédito que você tem agora em mais de 10 vezes o seu investimento. Então agora você vai pegar esse crédito de 600 mil e comprar, por exemplo, um imóvel, um estúdio aqui em São Paulo para fazer a locação desse apartamento para o Airbnb ou uma locação convencional. E o valor da locação agora vai pagar a parcela para você. Então você se livrou dessa parcela mensal, agora você tem um imóvel que você só investiu 40 mil e esse imóvel vale 600, e você tem um inquilino, uma outra pessoa, um terceiro, pagando a parcela desse consórcio para você. O que você faz agora? Você repete o jogo, você faz uma outra carta de consórcio e continua pagando
pagando, e aquilo ali te traz disciplina financeira, te traz blindagem de você mesmo, e assim você vai construindo patrimônio. Essa disciplina ela é tão importante que vai acontecer com você o que aconteceu comigo. Depois que eu tive a disciplina de guardar o dinheiro, pagar aquele mesmo valor todos os meses no consórcio, eu entendi que aquele valor não fazia mais falta na minha renda. E eu fui ganhando mais dinheiro, fui trabalhando, fui tendo mais vontade de fazer mais dinheiro, e eu vi que sobrava dinheiro. E aí, na minha cabeça, eu comecei a achar que eu não guardava mais dinheiro, porque você acaba esquecendo que você paga a parcela do consórcio todos os meses. E aí eu consegui diversificar os investimentos. Então eu peguei mais dinheiro que sobrava e comecei a comprar imóvel na planta, comecei a investir em renda fixa, comecei a investir em fundo imobiliário, e aí isso vai acontecer com você. Então o primeiro passo é você trazer o consórcio imobiliário com uma alavancagem raiz para você que não tem disciplina, não tem reserva de emergência, não tem dinheiro guardado ainda e não consegue ter dinheiro guardado. Você usa o consórcio para você iniciar no mundo de investimento e no mundo de alavancagem patrimonial, beleza? O segundo passo eu já chamo de alavancagem otimizada. Como funciona a alavancagem otimizada? Esse é quando você já tem uma certa disciplina, você já tem uma reserva de emergência no banco, ou você já tem o seu primeiro imóvel que você herdou, ou que você comprou mesmo quitado, ou que você já quitou o financiamento deste imóvel. Então você já tem uma reserva, você já tem um valor, você já tem um patrimônio, uma segurança. Então agora você pode fazer de duas formas. Você pode usar dessa reserva que você possui. Então eu vou te dar um exemplo. Se eu tenho 300 mil reais no banco e esses 300 mil reais no banco me rendem 1% ao mês, eu tô falando que eu tenho 3 mil por mês que eu posso reaplicar em cima desses 300, ou eu posso usar esses 3 mil por mês agora para pagar a parcela de um consórcio para mim, sem mexer na minha renda mensal. João, eu tenho um imóvel que eu ganhei de herança ou que eu comprei e esse imóvel me gera uma renda de aluguel. Então eu tenho um imóvel de 600 mil que me dá uma renda de aluguel de 3 mil reais por mês. Você pode usar esse aluguel, esses 3 mil reais por mês, para pagar a parcela de um consórcio. Então você está usando ativos que você possui, reserva de valor que você possui, para gerar mais patrimônio para você sem mexer na sua renda. João, eu posso deixar esses 3 mil por mês aqui para aplicar nos 300 mil que eu tenho? Eu posso continuar multiplicando meus 300 mil e pagar o consórcio com a minha renda? Pode. Aí é você que vai escolher. Esse é o jogo que eu jogo hoje. Eu deixo meu dinheiro aplicado, mas eu não uso a renda desse dinheiro para pagar as parcelas do meu consórcio. Eu continuo usando a minha renda, porque eu tô muito focado em construir cada vez mais renda, ganhar cada vez mais dinheiro. Então eu quero cada vez mais guardar mais. Então eu uso minha própria renda para continuar investindo e não a renda dos meus ativos para multiplicar esse investimento, tá bom? Então é isso. Eu já tenho dinheiro aplicado ou eu já tenho um imóvel, eu uso da renda desses imóveis ou da minha própria renda para fazer o que eu falei no passo 1, para investir em consórcio imobiliário e pagando a parcela mensalmente. Depois a gente vai gravar outros vídeos aqui explicando como são as formas de você ser contemplado, né, que é sorteio, existem os lances fixos e os lances livres, mas você vai participando dessas modalidades e conforme você vai sendo contemplado, você vai adquirindo imóveis e o inquilino vai pagando para você. Mas a alavancagem que o consórcio traz, ela é muito alta porque você só investe, você só paga até ser contemplado. Depois de contemplado, você não paga mais nada, é o inquilino pagando a parcela do consórcio para você, é um imóvel que você está comprando com outra pessoa pagando esse imóvel para você. E depois a gente tem a terceira via, que é a terceira via, ela é mais voltada para a pessoa que ela quer o bem para moradia, ela quer investir em imóvel para consumo. Então em 2026, vale a pena investir em consórcio imobiliário? Vale a pena, porque você sempre vai ter uma dessas três demandas que eu falei. Ou você vai precisar fazer uma alavancagem raiz, porque você é uma pessoa que precisa de mais disciplina e de diversificar os seus investimentos, ou você é a segunda pessoa que já tem uma reserva de emergência, já tem alguns ativos e você também quer diversificar os seus investimentos, principalmente sem descapitalizar, porque quando você tem 300, 500 mil aplicados a 1% ao mês, não faz sentido você usar esses 500 mil para comprar um imóvel. Hoje, para você conseguir um imóvel, uma renda de aluguel que vai chegar perto de 1% ao mês, é muito difícil, mesmo fazendo Airbnb, regiões boas, não é tão garantido assim. E aqui é muito mais fácil. Então o que você pode fazer? Você pode manter os 500 mil aplicado rendendo e usar o rendimento dele para pagar a parcela do consórcio. Quando você é contemplado, você adquire o imóvel. O aluguel do imóvel paga o imóvel. Então você mantém o seu capital, tem um imóvel, você realiza as duas coisas que você queria sem perder a sua reserva de emergência. Então, se você se enquadra nesse perfil, em 2026 o consórcio imobiliário também é um produto para você. E se você encaixa no perfil que é o bem de consumo, que é comprar o imóvel para moradia, existem duas formas de você comprar o imóvel através do consórcio para quem tem mais pressa, para quem quer para consumo. Então, por exemplo, João, eu tenho aqui um imóvel de 700 mil reais onde eu moro, eu quero comprar um imóvel de 1 milhão e 500. A minha ideia é vender esse imóvel por 700 mil, pegar esse valor e dar de lance num consórcio e pegar um consórcio de 1 milhão e 500. Esse formato funciona hoje para você contemplar um consórcio e um lance livre. O lance livre ele é um leilão, né? Quem dá mais leva. Hoje em todas as administradoras, você precisa de pelo menos 50
30% do valor do imóvel, né? Então, por isso que eu citei o exemplo de ter um imóvel de 700 mil, onde eu consiga vender ele. Você precisa estar com esse dinheiro no banco aplicado, e aí a gente oferta um lance em um consórcio de 1 milhão e 400. Então é um lance de 50%, é um lance muito competitivo, e algumas administradoras você consegue contemplar com esse valor, e aí você é contemplado, e aí você compra o imóvel de 1 milhão e 400, e agora você assume aquela parcela e você entra nesse imóvel para moradia. João, é mais vantajoso fazer esse formato do que o financiamento? Sim. Em 2026, o consórcio imobiliário também vale a pena porque nós vamos continuar com taxas altas, né? A taxa Selic no Brasil, ela vai continuar alta, ela vai continuar em 15%, alguns cenários falam dela chegar no final do ano a 12%, mas é muito difícil esse cenário, sempre eles erram, né? O Boletim Focus sempre acaba errando esse cenário. Então, um cenário, de acordo com a minha experiência, o que eu estudo do mercado, é que a gente deve continuar perto do 15% até o final do ano, algo entre 14% e 13%, né? Vai ser uma redução gradual durante o ano, se o governo fizer o trabalho de casa, a gente começar a reduzir os gastos ou alguma coisa que possa vir através de anos de eleição. E o que acontece? A taxa Selic alta faz com que os financiamentos imobiliários se tornem mais caros. Então, hoje, o financiamento imobiliário, todos eles vão estar aí acima de 11% ao ano, tá? De taxa de juros. Além do financiamento imobiliário estar mais caro, quando você tem taxa de juros alta, a nossa inflação também tá alta, a gente sente no bolso, o reajuste de tudo ficando mais caro. Isso traz uma inadimplência maior para os bancos. Então, se eu tenho taxa de juros muito alta, inflação e tudo mais, as pessoas acabam se atrapalhando com as contas e parando, atrasando seus financiamentos. E quando o banco tem uma inadimplência muito alta, ele acaba liberando menos crédito, porque ele tem que estancar essa sangria da inadimplência alta primeiro. Ele vai se preocupar primeiro em estancar isso daqui, não vai ficar liberando crédito, porque sabe que a pessoa está assumindo um crédito caro e a probabilidade dela parar de pagar é muito alta. Ele tem a taxa hoje, o banco do financiamento, de 11%, 12%, 13%, né, no financiamento imobiliário, e mesmo assim ele não está liberando crédito tão fácil. Você vai, não, eu quero porque a parcela acaba, porque o brasileiro é isso, né, igual o Gustavo Lima, eu quero saber quanto que é a parcela, não quanto que custa. Então a pessoa não faz a conta de quanto vai ficar no final, quer saber se a parcela encaixa no bolso. Beleza, encaixa no bolso, mesmo com 11% a 12% de juros ao ano. Só que a hora que você vai lá aprovar o seu cadastro, não aprova. Isso eu falo mesmo atendendo empresários, atendendo pessoas da classe A. Mesmo assim, o banco não aprova qualquer padrão, qualquer tipo de pessoa, tem que ter um cadastro muito bom. Isso fez com que o consórcio imobiliário crescesse muito, a procura por consórcio, porque a gente tem uma aprovação dentro das administradoras um pouco mais flexível, só que para você que tem pressa, e quem estava fazendo financiamento é uma pessoa que tem pressa, você tem que dar um lance. Então a diferença do financiamento para o consórcio, dando esse lance de 50%, que é o exemplo que eu trouxe aqui, desse terceira modalidade, que é a alavancagem, que eu chamo de alavancagem acelerada. Ela é muito mais usada para bem de consumo, como eu já falei, que é para sua moradia própria. Você sempre dá um upgrade, você ir para um imóvel maior. É para isso que as pessoas mais usam, né? Ou para comprar um imóvel para sua empresa, um barracão para sua empresa. Se você financia, taxa de 11%, 12% ao ano, e no financiamento você tem que dar uma entrada ali de 20%. Chegou uma hora que os bancos estavam tão apertados que eles puxaram a entrada para 30%, mas agora já flexibilizaram um pouco mais e voltaram a entrada para 20%. Então você descapitaliza apenas 20% do valor do imóvel, só que você assume ali uma taxa de juros de 12% ao ano, e a maioria das pessoas acaba fazendo financiamento de 30 anos, então você acaba pagando uma fortuna no final, mais de 2 ou até 3 vezes o valor do imóvel. No caso do consórcio, você tem que dar uma entrada maior, né, para quem tem pressa, quer fazer a alavancagem acelerada, que é esse lance de 50% ou mais, ou um pouco mais, para garantir uma contemplação mais rápida. Só que no consórcio, a taxa de administração no consórcio imobiliário, ela costuma ser em média 1% ao ano, tá? Então a taxa de administração é de 1% ao ano e no financiamento é de 11% a 12% ao ano. Só que, João, eu já tô dando 50% de lance, né? O exemplo que eu citei aqui, um imóvel de 1 milhão e 400, eu já tô dando 700 mil de lance. Beleza. Quando você oferta esse lance, os 700 mil abate no plano. Então diminui seu saldo devedor, que você pode escolher diminuir o valor da sua parcela ou diminuir o prazo. Só que daí a gente traz um comparativo. Eu não chamo mais o consórcio como taxa de administração, eu vou comparar com a taxa de juros. E quando eu faço essa comparação, porque eu já tô adiantando um valor, tô me descapitalizando mais, né? Como eu já comentei com vocês, o consórcio no final, ele vai acabar saindo uma média de 0,5% ao mês. Enquanto o financiamento vai acabar saindo uma média de 1% ou mais ao mês. Você descapitaliza um pouco mais para quem tem pressa no consórcio, porque, né, financiamento é 20% de entrada e aqui é 50%, só que aqui você paga 12% ao ano e aqui você vai pagar uma média de 6% ao ano. Então traz uma economia muito vantajosa e a parcela no consórcio, ela costuma ficar muito mais em conta, até porque você está dando uma entrada maior, então essa parcela vai reduzir, e o prazo do consórcio, ele é sempre uma média de 15 anos que as pessoas acabam fazendo consórcio, e como eu já falei no financiamento, as pessoas acabam fazendo em 30 anos. Existe uma ilusão de, eu vou fazer o financiamento em 30, mas eu vou quitar mais rápido, eu vou quitar em 7, em 10, e aí amortiza os juros. É uma ilusão, tá? É o que a gente mais vê no mercado. A pessoa se engana achando que ela vai fazer
fazer isso, mas a hora que ela entra pra dentro da casa, do imóvel, custo de vida aumenta, padrão de vida aumenta, você acaba, deixa a parcela aí, vai pagando o mais leve possível mesmo, que eu quero fazer outras coisas, você não acaba quitando em menos tempo. Então, aqui a ideia desse vídeo não é comparar financiamento em consórcio, a gente vai fazer outros vídeos assim, eu não falo que financiamento é melhor que consórcio, nem que consórcio é melhor que financiamento, cada ferramenta tem que ser usada da maneira certa, mas o vídeo aqui é para explicar se vale a pena fazer consórcio imobiliário em 2026. Então, recapitulando com vocês, se você é uma pessoa que não tem disciplina financeira, não consegue criar sua reserva de emergência e precisa desse boleto para te obrigar a guardar o mesmo valor todos os meses e a te blindar de você mesmo, para você não poder ir lá e sacar a qualquer momento, o consórcio serve para você. Se você tem um valor já bom, uma reserva de emergência, mas você não quer descapitalizar, não quer usar aqueles 500 mil para comprar um imóvel à vista e depois ficar sem nada, né? E qualquer imprevisto que aconteça na sua vida, você não tem para onde recorrer, mas você quer construir mais patrimônio, quer diversificar, quer ser um investidor no mercado imobiliário, você usa da rentabilidade da sua aplicação para pagar cartas de consórcio, os consórcios sendo contemplados, você investe no mercado imobiliário e os imóveis se pagam sozinho e a gente te ajuda com isso. Ou se você é o terceiro, quer fazer uma alavancagem acelerada, porque você quer dar um upgrade no imóvel que você mora, você quer comprar um imóvel da praia muito rápido, você quer comprar o barracão da sua empresa, a sede própria da sua empresa, mas algo que você tem mais pressa, você tem que usar aí o lance no consórcio, onde você descapitaliza um pouco mais, mas você também economiza muito dinheiro frente ao financiamento. Se fez sentido para você algumas dessas estratégias, se eu conseguir te ajudar sobre o consórcio imobiliário, fazer sentido ou não para você em 2026, curta aqui, comenta através dos comentários de vocês que eu vou conseguir trazer novos vídeos e vou também responder os comentários pra gente continuar trazendo luz, né, a como alavancar patrimônio usando essa ferramenta do consórcio que é tão poderosa. Vou estar sempre aqui com vocês. Meu nome é João Torres, sou fundador da Soluções Investimentos, um dos maiores escritórios do Brasil em consórcio imobiliário. Tenho 15 anos de experiência, uso essa estratégia de alavancagem para mim e eu quero ensinar você a alavancar patrimônio da melhor maneira possível. E até o próximo vídeo. E se inscreve. E se inscreve, que eu tava esquecendo.